Amigos, a supermesa redonda de mudanças climáticas contra as certezas pelo debate científico. Esta mesa brasileira de mudanças climáticas apresenta as contestações ao consenso do aquecimento global e das mudanças climáticas, atribuídas especialmente às ações humanas. Os cientistas, pesquisadores e divulgadores apresentarão fatos contestadores de difícil refutação. Estão presentes nesta noite os senhores Mário de Carvalho Fonte Neto, engenheiro agrônomo especialista em biocombustíveis e bioenergia, responsável pelo blog A Grande Farsa do Aquecimento Global. Geraldo Luiz Lino, geólogo com especialização em geologia de engenharia, ex-consultor ambiental e diretor do Movimento de Solidariedade Ibero-Americano. Autor do livro A Fraude do Aquecimento Global, como um fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência global em 2009. Também teremos o professor Luiz Carlos Baldissero Molion, PhD, professor do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, membro da Comissão de Climatologia da ONM. Também teremos a palestra do Sr. Mark Kennedy Land, formado em administração pela Universidade Americana de Amherst College, empresário e palestrante da Casa do Saber, FGV, Babson College, em Boston, nos Estados Unidos, organizador do evento internacional do Centro de Liderança Pública CLP sobre o aquecimento global em 2008. Participante do evento The International Conference on Climate Change de Nova York, também de 2008. Também teremos a ilustre presença do professor livre-docente Francisco Vecchia, professor livre-docente da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, vice-diretor do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, coordenador da Estação Climatológica do campus. Também temos a ilustre presença do professor Kenichiro Sugio, professor titular e emérito do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, professor titular da Faculdade de Guarulhos, pós-graduação em análise geoambiental. Também estamos esperando a presença do professor Elvio Rodrigues Martins, professor doutor da Geografia da USP. Também temos a presença de Guilherme Poli Rodrigues, que é geógrafo da USP, mestrando no programa de pós-graduação de Geografia Física, pesquisador da área de variabilidade climática e as suas políticas mitigatórias. Também temos a presença do aluno de graduação Marcelo Santos Rodrigues de Gabô, graduando em Geografia da Universidade de São Paulo e é pesquisador da variabilidade dos ciclones tropicais no leito do Atlântico. Finalmente, a minha presença aqui, como o Shyman do evento, professor Ricardo Augusto Felício, professor doutor de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, pesquisador da área de Climatologia Antártica e Variabilidade Climática. Fazemos logo de cara aqui uma ressalva quanto ao uso, aliás, o mau uso da palavra cético, que ganhou uma constatação negativa e para qualificar os críticos do aquecimento global antropogênico. Acontece que todo cientista que se preza deve ser um cético permanente quanto ao estado do conhecimento científico. A ciência também não é estática e essa evolução depende de um ceticismo crítico e saudável. Agradecemos também a presença do Henrique Dimiterco, do site Mídia Mais, que ajuda as nossas divulgações. Então vamos convidar agora para iniciar o nosso evento o senhor Mário Fontes com a apresentação Um balde de água fria no aquecimento global. Muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado Ricardo pelo convite, é um prazer voltar aqui à USP para falar sobre o assunto. Um balde de água fria no aquecimento global, eu vou tentar resumir um pouco na minha experiência, como é que eu entrei no assunto, e como é que eu acabei pesquisando, enfim, formando o meu juízo em relação a essa questão.
Bom, como começou então essa história? Por favor. Começou com o iatismo, né? Eu desde criança aprendi a velejar na represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo, com meu avô. Então, mesmo com 8, 10 anos, já participava de algumas competições, velejei em vários monotipos, né? Barcos enfim, iguais que concorrem na mesma regata, 5 metros, pinguim, windsurf, laser, snipe, star, hobbycat 16. E essa experiência, enfim, de velejador, né, foi a primeira coisa, né, quer dizer, o barco anda com o vento, então como é que funciona, da onde vem o vento, como é que o vento, enfim, se origina, por que ele aumenta, por que ele diminui. Esse foi, na verdade, o início, né, do meu desenvolvimento nessa área. Eu passei a velejar também em veleiros de oceano, onde a gente passa às vezes vários dias embarcado, e aí você tem que ter uma preocupação com a questão da previsão do tempo. Quer dizer, vai entrar uma tormenta, não vai? É melhor ir perto da praia, ou é melhor ir, enfim, mais por dentro do mar? Onde é que vai ter mais vento? E isso também foi trazendo para mim, enfim, uma visão sobre essa questão do tempo. Depois, com a agronomia, o Ricardo falou, sou engenheiro agrônomo, e a questão na agronomia, quer dizer, a variabilidade natural do tempo e o clima. Porque quando você está tentando produzir na agricultura alguma coisa, é imprescindível você entender como é que o tempo naquele ano vai funcionar. E você acaba descobrindo que a variabilidade natural do tempo é enorme, perto dos parâmetros ou dos padrões que se estabelecem para o clima. O professor Molion depois vai falar com muita propriedade sobre o assunto, mas para você definir um clima de uma região, você precisa de dados estatísticos de 30 anos, pelo menos, né? E você descobre, vivendo um ano atrás do outro na agricultura, que a variabilidade natural é enorme. Isso aqui é uma estufa de flores, aliás, de mudas, né, de cravo, onde eu fui trabalhar na Holanda em 1985. Próximo. A gente passava dias aqui sentado nessa tabuinha, coletando essas mudinhas que depois a gente enraizava e transformava isso então em mudas de cravo. Esse aqui era o sistema de calefação, porque essas estufas na Holanda usavam gás natural para o sistema de calefação da estufa, porque, enfim, do lado de fora estava -4, talvez um pouco menos, e dentro da estufa tentava se manter 18 graus. Então, todos os gases de escapamento da caldeira eram injetados de volta na estufa, que permanecia fechada, e isso contribuía não só para a manutenção da temperatura, porque esse sistema, quem conhece um pouquinho, vai entender que isso aqui é água quente, né? Eles esquentavam aquelas bancadas que vocês vão ver logo mais para frente, esquentavam essas bancadas com água quente. Mas, enfim, injetavam gás carbônico na atmosfera da estufa, e isso se traduzia num tremendo incremento de produção para as plantas que a gente produzia aqui, né? Então, essa percepção de que o CO2 pode ser um fator limitante para a produção agrícola veio dessa época. Isso aqui já é em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, quase 10 anos depois, uma fazenda que eu montei, era de produção. Isso aí eu usei aqui o cravo para ilustrar, né? Antes eram mudas de cravo, aqui está o cravo em produção. Nessa fazenda aqui em Itapetininga eu fiz um experimento muito interessante. A Liquid Carbonic oferecia CO2 líquido para a gente injetar na água da irrigação. O sistema era de gotejamento e logo que, enfim, a água, né, começava a gotejar, no solo o CO2 que estava dissolvido naquela água se dissociava e as plantas manifestavam naturalmente um incremento de produção. Eu acabei não comprando o CO2 porque, enfim, o preço que eles queriam me vender era muito caro, mas de qualquer forma foi mais uma experiência para comprovar que o CO2 é um fator limitante para as plantas.